sou a Rafaela Plaque, tô aqui de volta pro Elas no Jogo com o Malu Dias, com Natália Oliveira aqui. Vamos falar bastante de futebol hoje, futebol feminino, futebol masculino, mas antes de tudo, quero convidar vocês já a se inscreverem aqui no canal, compartilharem, deixarem um like aqui também, porque a gente vai falar de um dos meus temas preferidos sobre futebol, que são clássicos. Eu, particularmente, sou apaixonada por clássicos no futebol. A gente tem bastante coisa pra comentar. Até porque essa rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, a 10ª rodada do campeonato, tá lotada de clássicos. Tá lotada de clássicos. Tem bastante clássico aí pra gente comentar. E eu já vou começar com um grande aí, tá? Pra vocês comentarem um pouquinho também. Palmeiras e Santos se enfrentam na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Jogo interessante, pô. Ainda mais nessa temporada, que a gente tem um Santos devastado por N problemas, desmonte de elenco, a gente tem todo o caso do Cleiton Lima, do Santos simplesmente ignorar tudo que as atletas denunciaram. Uma diretoria muito omissa, uma que não diretoria se posiciona. extremamente omissa, que passa pano pro Cleiton Lima e pro que ele fala, enfim, ignorando completamente todo o contexto do caso, contra um Palmeiras que também não tá no seu melhor momento. Que ano passado, nas temporadas passadas, vinha muito mais forte, mas desde a saída da Imperatriz, a maior atleta brasileira da atividade, Beatriz Zanerato, acabou caindo em rendimento e não consegue entregar o tanto que entregava antes, mas ainda assim é superior ao Santos e é um baita jogo pra gente ver. Cara, eu acho que o Palmeiras não só perdeu com a saída da Bia, mas também, assim como o torcedor Santos também perdeu muito. Assim como o Santos teve um desmonte, o Palmeiras também Sim. vem tendo um desmonte há muito tempo, porque, pra falar a verdade aqui, o português claro, o Palmeiras não tá nem aí pro futebol feminino, essa é a grande verdade. O Palmeiras entrou no futebol feminino para poder, por obrigação, e aí tenta bater de frente com o maior rival, que é o Corinthians, mas não consegue porque, infelizmente, né, faz ali o seu feijão com arroz, bota as meninas pra jogar, pra treinar lá no interior. E agora o Corinthians tá se esforçando pra deixar o rival colar e eles ainda mas assim não vai conseguem. acontecer. É incrível. Então... mas o Corinthians no mal tá bom, né? Sim. É isso. Ai, como a gente sofre, cara. Então, graças a Deus, demais, hoje em dia eu só torço pro futebol feminino do Corinthians. É isso. Bom, o Santos, enfim, pra comentar um pouquinho, o Santos realmente tá numa situação muito delicada, muito complicada. Passou por um desmonte, né? Eles foram 19 atletas que denunciaram o técnico Cleiton Lima no ano passado por conta de assédio moral e sexual, e das 19, apenas, se eu não me engano, 4 permaneceram no elenco. Então a gente teve um desmonte total ali no Santos, para remontar agora um time que não tá indo bem. Eu acho, inclusive, que tem grandes chances de rebaixamento, a gente vai falar um pouquinho disso mais depois, mas eu acho que tem grandes chances de não seguir na Série A1 do Campeonato Brasileiro, e um Palmeiras que, apesar de não estar nos seus melhores momentos, eu acho que ainda consegue entregar alguma coisa. Ainda briga pela parte de cima da tabela. Ainda é superior ao Santos, porque por mais que tudo que a gente tem visto durante o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está em segundo lugar hoje. Nesse momento, calma, por conta de jogos que estão aqui, a gente vai falar disso depois. Mas ainda assim, entre Palmeiras e Santos, eu acho que o Palmeiras tem o mando do jogo, então acho que também vai conseguir se sair melhor nessa rodada. É isso. Segundo clássico da rodada, então, um clássico meio dos interiores, digamos assim, Bragantino e Ferroviária. Cara, a Ferroviária é um time muito bom, né? Briga lá em cima sempre, né? Então, assim, a gente fala de pioneirismo no futebol feminino, a Ferroviária tá ali. O Bragantino vem montando um time muito bom para brigar por muita coisa, mas nesse jogo eu acho que a Ferroviária se sai melhor, porque... A camisa pesa um pouco também. Pesa, a camisa pesa, a história pesa, jogadoras de seleção brasileira, então a gente tem ali, a Ferroviária perdeu algumas peças, mas sobre repor. Recompôs muito bem a equipe. Então não tem como não falar assim... Ai, a Ferroviária vai penar, não vai penar. Não vai. O Bragantino também tá engatinhando agora, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Tipo, o Braga, ele veio da Série A2 do Brasileiro e chega muito bem, chega nesse momento de... É um time que tá se construindo, igual vários outros que a gente sabe que a obrigatoriedade do futebol feminino, ela é, de certa forma, recente ainda. Então, tem time que tá começando do zero, que a Ferroviária faz há muito tempo, desde que o futebol feminino resolveu que existiria no Brasil. Então é uma camisa muito pesada. Porém, eu acho que a Ferroviária ganha, mas eu não acho que ganha de
lavada, assim. Eu não acredito num placar muito elástico, eu penso num 2-1, algo mais justo. Até porque a Ferroviária, igual a gente falou, né, perdeu muitas peças na última temporada, soube contratar bem, tem a Duda Santos que tá jogando muito bem ali no meio, ela sabe infiltrar muito bem, mas não dá pra gente negar que poderia estar melhor do que tá nesse momento. Então, acredito que a Ferroviária leva, mas o Bragantino não vai estar tão distante assim, não. O Bragantino é um time chato de jogar, né? Exatamente. É um time bem chatinho, se posiciona muito bem dentro de campo, é bem chatinho de jogar. Passamos pro próximo, que pra mim é o maior clássico desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora que eu me toquei que são 3 corintianos aqui. É. Bom, que só quem sabe teremos... o feminino, né? Fazer o quê, pô? Teremos um majestoso na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena, domingo, tá? Dia das Mães. Mães. Pô, mas, que momento. Isso vai ser coisa linda, tá? Corinthians e São Paulo se enfrentam. Bem no Dia das Mães. Você quer presente melhor do que levar a sua mãe pra ver o Corinthians? A minha mãe não vai pra jogo. Amassar o São Paulo. A minha mãe não vai pra jogo, mas nem se eu colocasse ela no meu colo. Beijo pra mãe da Nath. Vai ver o Corinthians amassar o São Paulo. Eu não vou em jogo nem do masculino no Dia das Mães, imagina o feminino. Prioridade. Mas, não tem o que dizer, né, gente? O São Paulo tem feito uma boa temporada. Não, eu acho que assim, a gente pode ir pro contraponto primeiro. Vamos. O Corinthians é um time que reina no campeonato, no futebol feminino no Brasil. Há muito desde tempo. a sua criação, do seu retorno, na verdade, em 2016, com o Corinthians Audax. Uhum. Teve algumas perdas muito importantes. Arthur Elias, Tarciane saiu, Cris Gambaré saiu, nossa diretora de futebol. A diretora de futebol do Corinthians. Nossa, porque agora ela é da CBF, pô. Agora ela é da tá CBF. maluco. A galera toda se bandeou lá pra CBF, foi comandar a seleção brasileira. Mas a gente ainda tem um Corinthians soberano. Em contraponto, um São Paulo que vem com força pra esse campeonato. Pô, o São Paulo trabalhou bem demais no período, né, sem jogos, contratou muito bem, e quem já conseguiu se livrar de peças que estavam atrapalhando de certa forma ali internamente, e quem tinha... Para com isso, né? O que você tá querendo dizer? Eu não tô querendo dizer nada, mas o que eu quero dizer Quem entendeu, é que entendeu, tá? o time soube trabalhar muito bem as peças que tem e não à toa tá brigando ali pelo topo. Então, obviamente, a gente sabe que é Corinthians e outros clubes, a gente não tem tanta concorrência assim, mas briga diretamente com a Ferroviária para esse posto ali de quem vai ser o vice do Corinthians nesse ano. O segundo lugar. Cara, isso é muito real, né? A briga, no geral, nos últimos anos, ela não tem sido quem vai vencer. Tem sido quem vai ser o vice-campeão. Quem vai pegar o segundo lugar dos campeonatos. E eu acho que dentro desse Corinthians pensando. e São Paulo, o que acontece é o seguinte, o São Paulo ainda peca muito na questão de investimento, na questão de melhorias para as atletas, mandar as meninas jogar lá em Cotia, nada a ver, cara. Então, assim, ainda peca em muita coisa, mas tem sabido resolver em outros aspectos. Então, dentre os grandes, ainda é o que ainda tá ali do lado do Corinthians em algumas situações. Só que do lado de cá a gente tem quem? Piscinato, que conhece muito bem o São Paulo, né, gente? Então, foi técnico do São Paulo por muitos anos e foi vice no São Paulo com o Corinthians, cansou de perder, cansou de ser vice certo, né? e veio praticar, porque ele foi vice com o São Paulo, foi vice com o Inter. E ele é um veio cara que comandar o monta Corinthians. time muito bem, né, Pô, Nath? monta. Ele fez um trabalho maravilhoso no Internacional. Eu acho que um grande problema que a gente tem em vários dos times, na grande maioria, aliás, é a falta de investimento e o fato de que, se o seu time masculino joga Série A, ele obrigatoriamente precisa ter um time de futebol feminino. Eu acho que isso faz com que alguns times entrem empurrados nos campeonatos, Todos, praticamente. nos campeonatos femininos. E aí o São Paulo realmente sofre com a falta de investimento. Eles até acho que estão tentando alguma coisa agora, mas sofre bastante nisso. Mas independente, conseguem, eu não acho que vai ser um jogo difícil, tá? Ainda mais na Neoquímica Arena. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na Neoquímica Arena. Sim. Mas eu acho que não vai ser um jogo tipo um atropelo, um 4x0. Não acho também. Eu tava Dois São a Paulo zero. foi um dos únicos times que ganhou do Corinthians em 2023. Eu tava Sim. apostando num empatinho aí, pô. Mas na Neoquímica Arena, será? Corinthians feminino Pô. nunca perdeu na Neoquímica Arena.
Mas, não sei, eu não chegaria com tanta confiança contra o São Paulo nesse momento. Eu acho que vai ser um jogo de 2-1 por aí. É um joguinho, tipo, amarrado, sabe? Todo mundo vai querer fazer o seu e é isso. Mas eu ainda acredito 100% no meu Coringão, pô. Queria só falar um negócio que é assim, a gente falando aqui Corinthians, o maior de todos, Corinthians, campeão, quem é o vice do Corinthians e tal. E aí eu tava pensando, nossa, tomara que a gente não zique, né? E aí a Nath falou, pô, o Piscinato, né, que foi vice no São Paulo, foi vice no Inter. Para, Nalu. Pelo Para amor de de pensar Deus, nisso, ele garota. já foi campeão com o Corinthians, tá doida? Esquece aí. É isso, gente, eu só quero deixar Próximo. essa informação. Tá, vamos lá. Não se apega a isso aqui, Não. Vamos pro último clássico. O último clássico da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é entre Flamengo e Fluminense. Teremos um Fla-Flu. Aí o Flamengo sobra, tá? Sobra Muito. O Cristiano tá jogando demais no Pô, Flamengo. pior que é. Flamengo, depois de 100 anos tentando montar um time bom, Prometendo com um monte de que ia dinheiro, competir, tá competindo. finalmente. Então eu acho que dessa vez não, né? Fluminense ainda tá engatinhando no futebol feminino. Levou uma galera pra lá. Pô, né? tem o Hoffman Túlio, que é um baita de um Sim. treinador, fez o Palmeiras... Sorriso foi pra lá também. Sorriso tá lá. Tipo, tem um time muito bom, mas é um time que subiu da A2. Então, ainda tá briga se pra res- ficar. Ainda tá se reestruturando. Então, é isso. Flamengo e Fluminense. O Fla. Flamengo tá sobrando aí. Infelizmente. Flamengo, inclusive, que eu acho que vem forte pra esse Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que é isso. Não vai ser o grande campeão, Mas vai ficar ali em cima. mas vai ficar lá. Subiu bem. De 2023 pra 2024, pelo menos, teve um grande avanço. aí. Eu acho que as Ainda mais com a pipocadas contratação que da Cris. As pipocadas que dava antes, eu acho que talvez já não seja tão realidade, sabe? Eu acho que agora tem mais chance de brigar de fato lá na frente. É porque quando chegava quando afunilava o campeonato, Aí caía fácil. Pô, Primeiro ano passado jogo, foi tipo foi o primeiro 7-1 jogo. no acumulado, sabe? sim, primeiro jogo já saiu fora, então não tem condições, mas agora já melhorou bastante. Tem um pouco mais de Bom, chances. falando em rivalidade, em Cris também, a gente vai entrar num assunto aqui que eu Polêmica, acho que esse vai tá? causar polêmica, tá? Polêmica. A Cristiane, a gente vai relembrar um pouquinho do caso da Cristiane, que trocou de camisa com a Grazi, ex-jogador do Corinthians, que agora tá aposentada. Houve um Corinthians e Santos, onde ao final do jogo as duas trocaram camisas e a Cristiane vestiu a camisa do Corinthians. Né? Isso gerou uma grande polêmica. Recentemente também, já sendo jogadora do Flamengo, ela esteve no Charla Podcast e comentou um pouquinho sobre a chegada dos torcedores do futebol masculino pro feminino. Eu vou ler aqui as aspas dela, tá? Primeiro, quanto ao posicionamento dela em relação a quando ela vestiu a camisa do Corinthians. Ela disse, abre aspas, o gesto de ontem entre duas rivais dentro de campo e amigas que se respeitam e se admiram virou palco para que comentários violentos, de ódio, transformassem uma troca de pós-jogo em sinônimo de intolerância e agressividade. E isso não é futebol feminino. Não é o esporte e não vamos tolerar. Já no Charla Podcast, ela continuou falando um pouquinho sobre isso também. Ela disse, hoje a gente tem a migração da torcida do masculino para o feminino e a gente tem recebido ofensas que nós não recebíamos antigamente. O futebol feminino sempre teve muita família, muita criança, muito idoso e a gente não tinha essa agressividade. Com a migração, a gente tem escutado umas coisas bem pesadas. Ela terminou falando, me deixa chateada porque continua tendo crianças e idosos, então o que você está passando para quem está assistindo os jogos? Isso é uma preocupação que é importante os clubes ligarem um alerta de conscientização para manter o que se tinha. Aí a gente tem dois lados. O primeiro lado de que quando você tem uma crescente no futebol, na verdade na modalidade, seja ela qual for, você precisa estar pronto para receber críticas. O futebol feminino ele não foi criado para receber críticas. E ele definitivamente não tá pronto. E não tá pronto. Pra receber. Então, assim, Concordo. tem um lado de que as jogadoras são muito mimadas. E elas não aceitam críticas. Não aceitam críticas de torcida, não aceitam críticas de imprensa, não aceitam críticas das próprias colegas, não aceitam críticas de comissão técnica, de nada. Então, a gente tem esse lado, de que elas não estão prontas para isso. Porém, também tem um lado, que aí é uma parte do que eu concordo com a Cris, que as pessoas, elas não respeitam umas às outras. Então, assim, tem uma situação que eu presenciei no Allianz Parque, cobrindo a final do Paulista de 2022, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos. E
tinha uma menina que estava atrás de mim que ela passou um jogo inteiro xingando a Cristiane de tudo que era nome possível. Todos os nomes possíveis que vocês possam imaginar, ela passou xingando a Cristiane. E, cara, eu não sou esse tipo de pessoa que vai pro estádio pra ficar xingando o jogador rival. Eu vou pro estádio pra torcer pro meu time, porque eu gosto do futebol. Independente se o meu time tá na merda, eu vou lá torcer, apoiar os 90 minutos, depois eu reclamo do jogador, da jogadora, enfim. Mas tem gente que tem o prazer de ir pro estádio pra ficar xingando. Isso não é legal. Então, assim, o futebol feminino ainda é um ambiente muito familiar. Que se você... A gente até brinca que quando tem jogos na Neoquímica Arena, quando você olha pro setor norte em dia de jogo do feminino, a gente fala, hoje é o dia dos machos levar as mulheres, ter filho e ter mulher no jogo. É isso. Hoje eles têm filho e hoje eles têm esposa. No dia do jogo do masculino, eles vão sozinhos, são solteiros. Então, no dia do... Por isso que a gente fala que o futebol feminino ele é muito familiar por conta disso. Porque as pessoas levam as famílias, levam as crianças, tem mais mulher no estádio. Mas muito por conta dessa falta de cultura que a gente tem ainda, de que a mulher pode ir pro estádio sozinha. Mas eu acho que aí a gente entra também numa questão que é um problema crônico da torcida de futebol brasileira, Sim, sabe? ela que não a respeita. No geral. Exato, tipo, eles esquecem que é uma pessoa que tá trabalhando ali e leva pra um lado completamente oposto, igual você falou, da ofensa. Você pode chegar ali e reclamar que a jogadora fez alguma coisa que você não gostou, ou enfim, do calor do momento. Mas você passar os 90 minutos ofendendo uma pessoa que tá trabalhando, Xingando por você absolutamente perde nada. completamente a mão, pô. Isso é um grande problema que a gente tem tanto no futebol feminino quanto no futebol masculino. Eu concordo com a Nath no ponto de que o futebol feminino não está preparado para receber críticas. E quando tem a migração do futebol, da torcida do masculino indo pro feminino, isso vem junto. Quanto ao caso da Cristiane, eu concordo muito com ela, que é muito errado você ir num estádio e você ficar xingando uma pessoa porque ela tá fazendo o trabalho dela. Uhum. Eu sou muito dessas da Nath, eu não vou pro estádio pra xingar ninguém. Eu vou pra torcer pro meu time. Quando eu xingo, inclusive, é do meu time que tá fazendo merda. Entendeu? Mas... Tem muitos. Tem alguns. Ah, é difícil. Principalmente no masculino. No feminino eu não tô reclamando tanto, mas no masculino tá complicado. Mas eu concordo muito nessa questão. Eu acho que pra mim uma questão que pegou muito na situação da Cris, principalmente quando ela trocou camisa com a Grazi, ex-capitã do Corinthians, foi ela ter vestido. Eu acho que trocar não tem problema nenhum. Eu não gosto do ato de vestir a camisa. Eu acho que quando você veste a camisa do seu rival, atuando... a Cristiane é imensa no Santos. Ela é gigante no Santos, né? E eu acho que quando ela veste a camisa da Grazi, mesmo que ela quisesse prestigiar a Grazi, mesmo que ela quisesse homenagear, eu não gosto muito do ato de vestir. Eu acho que quando ela veste a camisa de um rival, ela, de certa forma, desrespeita o clube que ela tá defendendo. Eu tenho muito essa opinião comigo. Eu não gostaria, por exemplo... torcendo pro time que eu torço, de ver uma jogadora do meu time vestindo a camisa de um rival no final do jogo. Trocar, você troca. Coloca ela do avesso, sabe? Se ela tivesse colocado do avesso, pra mim não seria um problema. Se ela tivesse colocado com o nome da Grazi na parte da frente da camisa, pra mim não seria o problema. O problema foi que ela não fez isso. Ela vestiu a camisa com o distintivo do Corinthians na frente, e aí eu não gostei. Eu achei difícil. Eu, como torcedora, não gostaria, não ia tolerar muito, não. Eu acho que tem um ponto que me vem quando a gente tem esse debate, que na verdade ele se desmembra em duas partes. A primeira é que o torcedor do futebol não tá adaptado ao futebol feminino, porque querendo ou não, a gente sabe que no futebol feminino essa rivalidade tá começando agora. Porque foi tanto tempo tendo que todo mundo se unir porque não tinha ninguém a favor, que tipo não existia essa rivalidade de fato, tá ligado? Então é óbvio que Santos e Corinthians, assim como Palmeiras e Corinthians e Santos e São Paulo, são rivais e essa rivalidade sempre existiu, mas não tinha como dar espaço pra rivalidade ali dentro, sendo que você não vai ser rival das poucas pessoas que tá no mesmo lado que você. Sim. Então, pensando nesse contexto, é compreensível a parte dela de ficar bolada, porque não é o futebol feminino não é isso. Não que ele não possa vir a ser, mas ele nunca foi. Só que, por outro lado, a gente tem que entender que, a partir do momento que o futebol feminino pede por visibilidade, essa visibilidade vai vir dos torcedores. Logo,
pessoas do masculino vão migrar pro feminino, assim como pessoas de outros esportes. Então, elas têm que estar cientes de que essa cultura de, porra, você não vai vestir a camisa do seu rival, você não vai, sei lá, xingar a sua torcida, é uma questão que vai começar a fazer parte da rotina delas e elas têm que estar adaptadas a isso. Então, eu acho que nessa situação tá todo mundo errado de alguma forma, sabe? Ela, por não entender essa situação nova, que realmente está mudando o futebol feminino, o que ele é e o ambiente, e também o torcedor que entender que, pô, ela vacilou de fato, mas para aquele ambiente aquilo ali não era uma questão até pouco tempo antes. Então eu acho que ambos os lados pesam um pouco a seu favor nesse sentido e acabam se perdendo nesse debate. Eu acho que nesse caso é muito isso, tipo, o futebol feminino não tinha essa rivalidade, eram elas por elas e mais ninguém correndo, e hoje em dia tá crescendo muito, e é o que eu falei no início, quando você tem visibilidade, você começa a ter esse tipo de situação, você tem que aprender a lidar com isso. Infelizmente, tem esse tipo de coisa e não vai acabar. Nunca. A tendência é aumentar, né? É Porque aumentar. a tendência é que quanto mais o futebol feminino cresça, Mais mais a rivalidade torcida migre do masculino pro feminino. É uma coisa que a gente tá vendo muito no Corinthians, né? E é o que a gente pede todos os santos dias. O que a gente quer? Estádios lotados, com torcida organizada, com um monte de gente. Gente, você acha que a torcida organizada do São Paulo vai bater palma pra torcida do Corinthians? Não vai, nunca. não vai. Não vai acontecer. O que pode acontecer é o torcedor comum ou o torcedor organizado mesmo, que foi o que aconteceu na final do Paulista de 2019, que foi a Cristiane, estava jogando no São Paulo, perdeu o título e foi tirar foto com um monte de gente, torcedor do Corinthians. Isso pode acontecer, porque o futebol feminino ele é diferente, então esse tipo de coisa acontece. Mas a torcida bater palma, a torcida na internet, principalmente porque por trás de uma tela de celular todo mundo é grande, aplaudir esse tipo de situação? Vai, então. Não vai acontecer nunca. Ou aprende ou não faz mais. É aquilo, a gente tem que mudar a mentalidade em algum nível da torcida brasileira no sentido de pesar? Tem. Sim, Mas é aquilo. de desrespeito Exato. e xingamento A à gente- pessoa enquanto ser humano. Exato, Isso tem que isso ter não tem que limites. acontecer. Mas você tem que entender também que você vai ter que se adaptar a uma série de regras e normas sociais que vão fazer parte do seu dia a dia. Que faz parte da Faz parte da rivalidade. rivalidade, do Exato, futebol. O exatamente. futebol, ele tem essa coisa. A rivalidade faz parte ali. Você não gostar... Eu não tô falando de não gostar de jogador, tô falando de não gostar de time. Se Sim. você torce pra um, você não vai gostar do seu rival, você vai gostar dele por quê? Sim. O futebol, acima de qualquer outro esporte, ele mexe muito com a paixão, né, mano? É uma Sim. questão muito passional. Aqui no Então, Brasil, eu costumo falar, né? Parafrasear, na verdade, que o futebol aqui, assim, o vôlei é um esporte, o skate é um esporte, o handball é um esporte, mas o futebol não é. O futebol é religião aqui no Brasil. O futebol, ele pega num ponto muito forte do coração, assim. Tanto é que o Brasil é chamado aí de país de futebol, né? Então, a gente é um pouco irracional. O torcedor é um pouco irracional. Eu acho que a galera sai dos eixos. É diferente do sabe? vôlei funk, odeia todo mundo. Ele não tem isso de, eu vou odiar o meu rival. Ele odeia todo mundo. Ele odeia o próprio time. É isso, ele só sai odiando. No futebol é um pouco mais segmentada a parada. Bom, meninas, agora seguimos para uma pequena dinâmica. Temos duas pequenas dinâmicas aqui, mas a primeira é a previsão do Campeonato Brasileiro Feminino. Corinthians e mais quem? É isso. A gente vai montar aqui rapidamente, Do segundo pra espero que baixo. rapidamente, o G4 e o Z4 do Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando que são 16 times. Então são 16. Então o G4 é de 1 a 4 e o Z4 é de 13 a 16. Perfeito. Fechou? Fechado. A gente vai fazer do 2 ao 4, né? Porque Corinthians em primeiro. Corinthians em é o primeiro, a gente já unânime, sabe dessa tá? informação. Vamos lá. Segundo. O meu vice vai ser o Tricas do Morumbis, o São Paulo. A minha é Ferroviária. Eu vou de Ferroviária também. Tudo bem? Vamos lá? Fica- Terceiro. Tô sozinha nessa. Na terceira eu coloquei a Ferroviária. Eu coloquei o São Paulo. Eu vou de São Paulo também. Gente, o que é isso? Ah, Combinaram tá me e copiando. ninguém me avisou. Estarei indo de São Paulo, tá? E agora, pra fechar o G4, Fechando. Esse é um pouco polêmico. Eu coloquei o Cruzeiro. Acho que ela quis puxar o saco da chefe. Nunca pode nessa ser. vida. pode ser, vai. Eu Beijo, botei o damas. Flamengo porque eu acho que o Flamengo, nesse campeonato, no ano de 2024, vai estar brigando muito lá em cima e não tem como deixar o Flamengo de fora do G4, não. Cara, então, eu
coloquei de primeira aqui Internacional. Mas temos problemas aí, principalmente com os times do Sul, né? Que estão passando por um momento muito difícil, muito complicado no Rio Grande do Sul, com todas as chuvas que estão caindo. E, inclusive, ajude, se puderem aí, Cate, alguém, editor, deixar o Pix aqui pro pessoal para fazer as doações para o governo do Rio Grande do Sul para ajudar lá em toda essa tragédia que está acontecendo. O Internacional, os times do Sul ficarão sem jogar por tempo indeterminado, pelo menos por enquanto, porque não podem treinar, os estádios estão completamente cheios de água, né, infelizmente. Então vai ter uma paralisação, principalmente para os times do Sul, tanto no feminino quanto no masculino. Então, de quarto lugar, eu vou acabar subindo o Flamengo nessa também. Vou estar com a Nath, fechei com a Nath em todas. Porque o Flamengo... Ela me copiou, mas não faz igual. Em off, tinha falado que o Palmeiras ia estar no G4. Cara, então... Aí a gente falou, Palmeiras? Ficou chocado e tirou. Eu acho que o Palmeiras não começou bem. Sim. Mas eu acho que é um time que ainda tem potencial pra fazer algumas coisas. Facilmente. Assim, não tem o investimento que deveria, e a verdade é que em 2024, principalmente, o Palmeiras largou de mão. É masculino, e ninguém quer nem saber do feminino. Perderam grandes peças. Eu ainda acho que o Palmeiras pode disputar ali com o... Eu acho que com o Flamengo, mas o Flamengo tem pontos muito importantes do tipo Cristiane. Que resolve. O Palmeiras não tem quem resolva. Ele não tem uma jogadora que vai chegar e na hora que precisar resolver, ele vai resolver. Diferente do Flamengo. Apesar de achar que, no geral, o Palmeiras pode sim dar uma subidinha ali e lutar contra o Flamengo. Apesar de ter a Gutierrez, né, que foi artilheira no passado, tá na artilharia esse ano, ela é a centroavante matadora, mas ela não aparece em todos os momentos. Ela tende a ser mais constante. Cara, é que eu não acho ela do que decisiva. Então, ela é eu acho que o poder ela de decisão falta nela, Exato. entendeu? Exatamente. O poder de decisão tá faltando ali, e aí... Ai, que notícia triste. Ai, o Palmeiras vai ficar de fora. Que pena, o Palmeiras vai ficar fora do nosso G4. Que isso. Ó, Vai pro Z4. Beijo pra Bia Zanerato. Vamos lá, então. Querida. Iniciando o Z4, então, 13ª colocação. 13ª colocação, essa eu fiquei me questionando quem que eu ia colocar. Mas eu fui de Internacional, por um motivo muito simples, que é o desmontezinho que teve no time, perdeu muitas peças importantes e não tá entregando o que entregou nas últimas temporadas. A gente tem, na real, uma queda, né, desde que foi vice em 2022, 2 anos atrás. Ano passado já foi ali meio de tabela, já não foi tão bem. Esse ano tá caindo mais ainda, então acho que periga um rebaixamento. Botei na 13ª colocação. Nath? Eu botei o Santos. Eu fui de Real Brasília. Eu não acho que o Real Brasília vai conseguir fazer uma temporada muito acima. Não a ponto de ficar na Série A. Então eu vou de Real Brasília na 13ª colocação. Puxo 14ª, eu vim de Sereias da Vila Santos. Igual a gente falou antes. A gente trocou. É um momento muito triste na história de um dos maiores times de futebol feminino do Brasil, Sim. mas tá deixando muito a desejar, não tá conseguindo entregar. Não acho que fique mais uma temporada na 1. Nath? Internacional. Em 14º. Eu acho que não vai. É o que a Nalu falou. Não... Perdeu muita peça e desde o ano passado não conseguiu repor, né? Então não adianta. Time que não repõe não consegue ficar. Avança. Eu fui de Avaí Kinderman na minha 14ª colocação. Já que você falou do Avaí Kinderman, eu vou puxar eles pra minha 15ª colocação, que também é outro time que eu acho muito triste ver a situação que tá desde a morte do Salésio Kinderman. O time caiu muito de rendimento, foi de vice-campeão brasileiro pra prospecto de rebaixamento. Desde que o Salésio Kinderman morreu, nunca mais ouve se dizer do Avaí Kinderman lá em cima, né? Até porque deixou de ser Kinderman por um tempo, né? Porque os filhos não queriam se envolver, Sim. aí voltou, aí saiu, aí, enfim. É uma história complicada. Não tá. E também é o meu 15º. O 15º é o Atlético Mineiro. Eu não acho que o Atlético vai conseguir fazer uma grande campanha nesse Campeonato Brasileiro. Passou por muitos problemas. 2023, no final de 2023, agora 2024. Então, eu vou de Atlético Mineiro. E pra fechar o nosso Z4, o Lanterna. Eu coloquei o Galo, né? As Vingadoras como lanternas. Eu acho que é a mesma questão dos outros. É desmonte. O time que foi anunciado às vésperas do início do Campeonato Brasileiro.
que, pô, prometeram estrutura, entregaram em cima da hora, não tinha coordenador, não tinha treinador, enfim. É um time que tá largado e que estão fazendo o mínimo pra falar que tem. Então, Inclusive, quero fazer uma crítica aqui ao Galo, que abriu aí o plano de sócio-torcedor pras Vingadoras, pras meninas, com ingressos de graça, mas eles não abrem portões pros jogos do feminino. Então, o que é isso, o Atlético Mineiro? você pode que ser você está sócio e pensando? acompanhar de casa. Olha que só. Ganha situação. ingresso e assiste da TV ali da E sua casa compra uma pipoca e quando vejo na tiver minha casa. transmissão, porque também não é sempre que tem. Exato. O meu é o Galo também, 16º. Eu acho que o contrário do que aconteceu com o Santos, que caiu e o feminino sobrou, o Galo masculino não caiu, ganhou estádio, ganhou um monte de coisa, E o contrata, feminino? não sei o quê. E o Abraço. feminino, não tô nem aí, o que eu tenho a ver com isso? Então, assim, infelizmente, eu acho que o Galo vai cair. E 2 desses times que vão cair, eu acho que vai ser muito difícil subir. Muito difícil subir. Dá nomes, dá nomes. E um deles é o Galo e o Avaí Kinderman. Eu acho que os 2 que vão cair o ano que vem, quer dizer, esse ano, pra jogar o ano que vem a Série A2 do periga não Brasileirão voltar. Feminino, periga não voltar tão cedo, porque se nas boas já não tá investindo, imagina nas más. Vai largar pra lá e E a esquece. gente tá vendo muito time que tá crescendo, né? Igual a gente falou do Braga, igual a gente falou do Fluminense. Enfim, Sim. tipo, tem muito time Que interessado vieram- nas vagas que vieram do pra topo. muito bem. Exato. Muito bem. Bom, eu fecho meu Z4 com o Santos, que aí pra mim é uma grande questão de política, de toda a coisa. Eu acho, inclusive, que o time do Santos estar na Série B prejudica, porque, primeiro, times do Campeonato Brasileiro masculino da Série B não tem a obrigação de terem o time feminino, né? Então eu acho que isso vai deixar com que todos os olhos se voltem ao retorno do Santos masculino pra Série A, e o feminino pode ser largado além da crise política que está acontecendo. Então, pra mim, o Santos fecha o Z4. A lanterninha. Antes de finalizar, peço pra que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem, deixem o like principalmente. É nóis, tamo junto e um beijo.